Só, gente, a questão do coronavírus, o isolamento social tem mudado também a vida das pessoas que vivem em condomínios. E aí a gente acaba se perguntando até onde vai o poder do síndico para poder organizar a situação dentro dos condomínios. E a gente vai entender isso a partir de agora com uma entrevista via Skype com Francisco Vasco, ele que é advogado e especialista em direito condominial. Francisco, bom dia para você está me ouvindo? Oi, Paulane, tudo bem? Bom dia, olha, eu queria só entender, o síndico ele tem poderes para adotar medidas que restringam o acesso dos condôminos nas áreas comuns? Que isso a gente percebe que tem sido já uma prática adotada em muitos condomínios. Exatamente, Paulane. Primeiramente, bom dia a todos. Tá? É importante que a gente mantenha esse contato para estabelecer que o síndico ele não só pode, como ele deve adotar medidas, né, que venham a mitigar e a prevenir a contaminação desse vírus que tem se alastrado mundo afora. Tá? Esses poderes eles são oriundos não apenas do Código Civil e da Convenção do Condomínio respectivo, mas também através das recomendações da Organização Mundial da Saúde e também das diretrizes e recomendações, igualmente falando, dos entes governamentais, né, municipais, estaduais e até mesmo da União, através do Ministério da Saúde. Certo. E como é que fica a questão da realização de assembleias que geralmente acontece com os condôminos? Elas devem ser suspensas ou devem ser mantidas, inclusive, para passar informações para os condôminos? Esse é um ponto que tem causado bastante controvérsia, porque, vejamos bem, não é razoável que a gente faça o isolamento social, a quarentena, da porta de casa para fora. É necessário que a gente traga isso para dentro da convivência condominial. Então, em resumo, a gente poderia entender que as assembleias já agendadas, é prudente que se faça a remarcação destas. E as que ainda não foram agendadas, é razoável que sejam marcadas para um momento posterior a essa quarentena, a essa pandemia. Todos os informes, então, que devem ser passados para os condôminos, que vale ressaltar que é necessário também ter transparência dentro dos condomínios, não é isso? Então, os informes devem ser passados através de circular. Isso, exatamente. É importante que, sempre que constatada qualquer situação que fuja à normalidade, principalmente dessa questão do coronavírus, é sempre importante que o síndico, acompanhado da administradora de condomínios, quando houver, faça todas as comunicações aos condôminos, para que mantenham-os sempre informados de todas as questões que envolvem o condomínio, principalmente em relação às medidas que devem ser adotadas nesse período. Certo. E quanto às obras e medidas para a manutenção do condomínio, elas devem ser mantidas ou suspensas? Em relação às obras, o raciocínio é semelhante às assembleias, tendo em vista que as obras consideradas emergenciais e que demandam uma urgência momentânea, elas devem ser mantidas ou realizadas, mantidas no caso delas estarem em andamento, ou realizadas caso haja alguma necessidade, como, por exemplo, a realização de um conserto de uma viga estrutural ou de um vazamento de gás, que são situações que podem colocar a coletividade em risco nesse presente momento. Certo, isso tudo para evitar a circulação de pessoas, inclusive pessoas estranhas dentro do condomínio. Isso, é importante que faça essa ressalva, não só apenas essas medidas, mas também como as interdições das áreas comuns que servem justamente para esse tipo de situação. É importante que o síndico ele faça restrições nas áreas denominadas comuns, a exemplo das piscinas, das churrasqueiras, das brinquedotecas e das academias. Sempre, claro, baseado no critério de bom senso e razoabilidade, porque há situações em que exigem uma certa flexibilidade e algum tipo de exceção. Certo. E quais são as principais medidas que o síndico e também os moradores devem adotar nesse ambiente, né, do condomínio para evitar a contágio da doença? Orlando, basicamente as orientações que devem ser seguidas são as mesmas que os órgãos dos poderes públicos e principalmente os órgãos técnicos voltados à saúde têm demonstrado ao longo desses dias, desses meses de pandemia, tá certo? Nada melhor do que se adotar, ainda que pontualmente, o isolamento social, a quarentena,
além de práticas que visem melhorias na limpeza, tanto do condomínio quanto a nossa própria limpeza e higienização, né? Além do uso frequente de máscaras, de álcool em gel e de qualquer outra medida que venha a nos trazer segurança à saúde de todos os envolvidos no condomínio. Agora vem um ponto polêmico, Francisco. Se de repente tiver um caso suspeito ou confirmado de coronavírus dentro do condomínio, aí qual deve ser o procedimento do síndico e também da pessoa que de repente esteja com uma suspeita ou doente? Ela deve informar isso ao síndico? O síndico deve passar a informação para os demais moradores? Isso de repente acaba se chocando aí com a questão do sigilo, né? O direito que o paciente de repente tem desse sigilo. Como é que fica essa situação? Essa é uma questão também que temos que ter muito cuidado, porque, em primeiro lugar, não pode o síndico expor de maneira vexatória ou publicizar o nome da pessoa que porventura esteja com o vírus. É necessário que ele, nesse momento, constatado a forte suspeita ou até mesmo a confirmação do contágio, que ele faça um comunicado aos condôminos, né, da existência de uma pessoa no condomínio com a doença, com um contágio, porque isso vai redobrar, vai aumentar as precauções quanto às medidas aptas a evitar a disseminação do contágio. Então, basicamente, o síndico ele acaba redobrando e contando com a colaboração dos demais condôminos. E ainda faço uma ressalva. A Lei 13.797 de 2020, agora de meados de março, emitida pelo governo federal, ela estabelece que qualquer pessoa ela pode colaborar com os entes da vigilância sanitária, os entes sanitários, para comunicar qualquer caso suspeito ou não da pandemia. Entendi. Então, é também um dever de quem está doente ou com uma suspeita informar ao síndico? Isso. Esse dever decorre diretamente não apenas desta lei, mas também de um dever de coletividade, que é prudente que aquele que esteja contaminado ou com forte suspeita, ele tome as precauções para que não faça isso, não passe adiante essa questão, porque pode vir a trazer um problema ainda maior, principalmente nos condomínios onde o fluxo de pessoas ele é bem grande. As pessoas, os moradores que insistirem, muito bem que as áreas comuns estejam fechadas, mas as pessoas que insistirem em fazer reuniões em demais áreas, nos bancos, por exemplo, os banquinhos que geralmente têm espalhados pelos condomínios, as pessoas que insistirem em fazer aglomeração de pessoas dentro do condomínio, o síndico pode multá-las? Elas estão passíveis também de receber multa por conta disso? Eu entendo que, assim como eu já fiz a ressalva, cada caso deve ser analisado individualmente, porque tem as suas particularidades, tá? Em tese, eu entendo que sim, que é possível haver essa imposição de multa, ou até mesmo de uma advertência, se for num grau inferior, tendo em vista que elas estão infringindo uma norma estabelecida pelo condomínio, através do síndico, baseada em diretrizes das Organizações Mundiais de Saúde e dos entes governamentais, tá bom? E existe, inclusive, tanto no Código Civil quanto na Convenção do Condomínio, um dispositivo falando que nenhum condômino pode colocar os demais em situação de perigo à saúde ou à vida. Então, baseado nisso, é possível, sim, a gente emitir qualquer tipo de penalidade ao infrator. Certo. E como é que fica a questão daqueles imóveis que, dentro do condomínio, que eles são utilizados para locação, como, por exemplo, as plataformas de Airbnb, enfim, entre outros? Essas atividades devem ser suspensas? O síndico tem o direito de suspender essas atividades? Primeiramente, a gente tem que ter a ideia de que as locações por temporada, como o próprio nome diz, ela tem uma limitação de período menor que a locação comum. Então, é normal, ainda mais nos dias de hoje, através dessas plataformas digitais, que haja um fluxo maior de pessoas, principalmente pessoas oriundas de localidades com alto grau de disseminação e, infelizmente, mortes em razão do coronavírus. Então, por essa questão, até a Prefeitura de Maceió, ela emitiu no dia 22 de março deste ano
um decreto recomendando que as locações para fins turísticos, a locação destes imóveis para fins turísticos, sejam suspensas por tempo indeterminado. Em que pese ser uma recomendação da Prefeitura, é recomendável, é prudente que se faça essa suspensão, tendo em vista a alta circulação de pessoas, inclusive de pessoas que são oriundas dos centros que têm maior número de contágios e mortes. Então, deve ser suspensa e o síndico pode, então, pedir para que o condômino, então, suspenda essa atividade também dentro do condomínio? Pode sim. Não é uma obrigação, mas é recomendável, tendo em vista que o próprio decreto municipal recomenda esse tipo de suspensão por prazo indeterminado. Tá ok. No mais, não é, Francisco? O interessante é que todos prezem, de fato, pela coletividade e pensem no bem comum a todos, não é isso? Isso, perfeito. A gente tem que agir de acordo com o bom senso, com a razoabilidade e também de acordo com cada caso. Porque para que se evite qualquer tipo de constrangimento em relação aos moradores e uma consequente responsabilização civil por parte do condomínio e, consequentemente, do síndico. Então, agindo dessa maneira, tomando as medidas cabíveis ao caso, que exige uma maior atenção da nossa parte, eu acredito que tudo vai ser superado e, principalmente no meio dos condôminos, né, e demais moradores, a gente consiga resolver essa situação o mais breve possível. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, esclarecendo nossas dúvidas, tá bom? Eu que agradeço, Orlane. Fico à disposição. Um bom dia a todos. A gente conversou com Francisco Vasco, ele que é advogado, e esclareceu para a gente algumas dúvidas a respeito de como é que ficam as mudanças dentro dos ambientes de condomínio diante dessa pandemia global de coronavírus. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.